Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus e através das vossas orações, nós vamos continuar meditando nas riquezas da palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente o que, igreja? Inspirada. Tem o sopro de Deus. A palavra inspirado no grego do Novo Testamento é theopneustos, que quer dizer soprado por Deus. Quando os escritores escreveram esses textos, o Espírito Santo estava soprando sobre os escritos deles. Eles não produziram nada da vontade deles. Eles produziram soprados pelo Espírito Santo. E Cantares também é soprado pelo Espírito Santo. Muita gente pega Cantares para fazer encontro de casais e se apropriam de algumas passagens para falar de tanta coisa relacionada aos casais. Mas o Espírito Santo, ele tinha algo muito maior. O Espírito Santo tinha algo muito superior. Ele apenas se aproveitou do amor conjugal para revelar a grandeza do amor entre Cristo e quem, meus amados irmãos? E a igreja, para o lado espiritual. E nós começamos a estudar, semana passada, o versículo 5. Por favor, pastor, me ajude lendo o versículo 5. Cantares 4 e 5. Por gentileza, o irmão coloque sono nesse microfone. Som. Os teus dois peitos são como dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Os teus dois seios. Aqui está um elogio aos seios da noiva, da esposa. E ele fala que ela é como uma gazela que tem filhos gêmeos. Esses seios eram como a gazela. A gazela é um animal bonito, é um animal elegante, é um animal ágil. Tem vários significados: formosura, amabilidade, presteza, boa visão, audição. E ele agora fala e a gazela também, ela nutre, ela tem leite abundante para os filhotes. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos a semana passada que a igreja, ela só vai para frente se ela for nutrida com o que, meus amados irmãos? Com leite. Nós aprendemos que o leite é um símbolo da doutrina, é um símbolo da pregação da palavra de Deus. E nós aprendemos semana passada que quando um bebê nasce, qual é a primeira coisa que ele procura por instinto, por natureza? Nós aprendemos semana passada, quer dizer, nós lembramos, não é isso? Semana passada que quando o bebê nasce, ele sai procurando o quê? O seio da mãe. É sinal que ele está vivo e é sinal que ele está saudável. O Criador colocou esse instinto na criança, no bebê. E o apóstolo São Pedro, ele diz que quando a evidência de que a gente nasceu de novo, é que a gente tem fome de quê? Tem desejo de quê? Quando a prova que eu nasci de novo, que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, você é um bebê espiritual, é que você deseja o quê? Me ajudem, por favor. Nós aprendemos semana passada. Vamos ver o texto, está na tela. Por favor, pastor, me ajude lendo na tela. Pode ler. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Pronto, somente até aí. Nós aprendemos semana passada que quando a pessoa é novamente nascido, quando a pessoa é nascido do Espírito Santo, quando a pessoa é nascido de Deus, nasce nele o quê? De acordo com o texto sagrado e de acordo com a realidade natural. Espiritualmente, nasce o desejo de quê?
como a prova, a evidência de que você nasceu de novo. Qual é o desejo ardente que você tem? Hein? Você tem desejo da palavra. O seu desejo para as coisas do mundo, ele desaparece e você recebe desejo ardente pela palavra. Pelo leite racional. Como meninos, novamente, o que, meus amados irmãos? Nascidos. Eu disse a vocês que quando as pessoas se convertem mesmo, no passado e no presente, elas querem a Bíblia, elas procuram o culto de doutrina, elas procuram o discipulado, elas procuram a escola bíblica dominical, elas procuram um livro evangélico, elas procuram um jornal cristão, elas querem coisas que contenham o que, meus amados irmãos? A palavra, principalmente a leitura da Bíblia. Se a pessoa levanta a mão, aceita Jesus, entre aspas, e ela não tem desejo da palavra, é uma evidência que o quê? Que ela não nasceu de novo. Porque a Bíblia diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o que, meus amados irmãos? O leite racional. O leite racional. Então, sinal que nasceu de novo. Uma igreja que não tem vontade da palavra, uma igreja que não tem desejo da palavra, é um mau sinal. É sinal que essa igreja é um aborto. A criança que nasce morta, o que é que acontece com ela? Ela tem desejo de quê? Me ajudem, por favor. Uma criança que nasceu morta, ela tem desejo de quê? Nada. Nato e morto, muito bem. Graças a Deus, Deus está abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, uma igreja que não tem sede da palavra, crente que não tem sede da palavra, é um nato e morto. Ele nasceu, mas já nasceu morto. Nasceu morto. Então, é um mau sinal. Foi isso que nós vimos semana passada. E, meus amados irmãos, a palavra de Deus, segundo, não é minha área, por favor, se eu me equivocar em alguma coisa, os irmãos queiram me perdoar. Mas, segundo informações, o leite materno, ele tem nutrientes para todas as áreas que o bebê precisa. Me ajuda aí. O primeiro leite, né? Os irmãos já ouviram falar isso? E é verdade ou não é? Porque a criança passa muito tempo somente com o quê? Isso é, as mães que têm saúde e os meninos que não rejeitam o seio da mãe, mas não precisa comer mais nada. Se tomar o leite, quanto tempo é recomendado pelos médicos que o bebê fique tomando leite? 6 meses só tomando leite. Mas só que tem menino que passa mais. É verdade? Tem menino, antigamente tinha menino já grande. Babaquara velho, glória a Deus. Não é verdade, irmãos? Estou sugando leite, glória a Deus. Né? Menino já grande, no meio do povo, a mãe tirava o seio para dar o leite ao meninão. E eles se nutrem. Eles se nutrem. Porque o leite, segundo informações, não é minha área, por favor, não é minha área. Mas segundo informações, tudo que o bebê precisa, o leite tem. Não se dá nada, não se dá farinha, não se dá maisena, arrozina. Será que é antigo? Glória a Deus, né, irmão? Nem água é. Até a água ele supre. Pronto. Então, é um símbolo de quê esse leite materno? É um símbolo de quê? De acordo com o que nós estamos estudando. Do que, meus amados irmãos? A palavra. A palavra de Deus, ela tem nutriente para tudo. Ela é um cardápio que supre todas as nossas necessidades. Quem pode dar um glória a Deus pela Bíblia? Né? Irmão, você vai passar 100 anos pregando e sempre vai ter nutrientes nos mais variados assuntos. Nos mais variados assuntos, sempre vai ter nutrientes para a igreja. Glória a Deus, a Bíblia, ela tem tudo o que nós precisamos. Na área da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Salvação, justificação, santificação, glorificação,
bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, relacionamentos pessoais, relacionamentos familiares, relacionamento de pai com filho, relacionamento de patrão com empregado, de empregado com patrão, relacionamento da convivência com os irmãos da igreja, relacionamento, ensinamento para obreiro, como é que pastor deve proceder, como é que presbítero deve proceder. Pense nutriente, 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 tudo tirado do leite. Louvado seja Deus. Todo nutriente que a criança precisa está no leite materno. Por isso que Pedro disse, por isso que Pedro falou: desejai ardentemente como meninos novamente nascidos. O que, irmãos? O leite racional. Para que por ele vades o que, irmão? Crescendo. Menino que toma leite materno, ele não é sambudo. Quem alcançou essa expressão? Esse menino é sambudo. O que é um menino sambudo? Braços finos, pernas finas, pescoço fino e bucho quebrado. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente toma leite saudável, leite materno, leite divino das Escrituras, a gente cresce em tudo. Cresce em tudo. Há um desenvolvimento saudável. Glória a Deus. Existem lugares onde só dá um tipo de alimento. E as crianças e a igreja não é saudável. Porque, por exemplo, um lugar que só fala de prosperidade. Hein, irmãos amados? Todos os nutrientes estão ali naqueles assuntos? Todos os nutrientes? Não. A pessoa é crente por causa da prosperidade. E se a prosperidade não vier, o que é que vai acontecer? Se ele se sentir ludibriado, se ele se sentir que foi enganado, o que é que vai acontecer com aquela pessoa? Espiritualmente, ela vai morrer, porque ela só tinha um lado, não tinha o outro. Mas a Bíblia, ela tem tudo. E eu acho interessante que Paulo disse isso. Paulo passou 3 anos em Éfeso. 3 anos pregando a palavra de dia e de noite. Tinha culto de dia e de noite, ele pregando para o povo de Éfeso. E quando ele foi se despedir do povo de Éfeso, vamos abrir a escritura, que coisa linda, e é bom grifar, não é? É no livro de Atos, capítulo 20, versículo 27. Atos 20 e 27. Veja o que foi que Paulo disse àquele povo. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Parece que os irmãos que trabalham com agilidade não vieram hoje. É outra equipe. Glória a Deus. Atos 20 e 27. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz, Paulo disse, porque nunca deixei de vos anunciar o que, meus amados irmãos? Todo o conselho. Todo o que, irmão? Conselho de Deus. A igreja, ela tem que dar para os crentes todo o conselho de Deus. Os ministros, eles têm que tirar daqui todo o conselho que Deus tem para dar à igreja. Você tem que, a doutrina tem que mexer com tudo. Todo o conselho. E eu fui procurar essa palavra conselho, e os irmãos que entendem do Novo Testamento grego, eles me disseram que é boulé, que significa todos os propósitos de Deus, todos os desígnios de Deus, toda a orientação de Deus. Paulo disse, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, todo. A doutrina bíblica, ela mexe com todas as áreas da nossa vida. Todas. Tem conselho, tem orientação na Bíblia, tem vitaminas, proteínas e sais minerais espirituais para toda a área da vida do cristão. Ah, irmão, Deus não se interessa. Deus se interessa por tudo. Deus se interessa no que a gente fala. Se interessa ou não se interessa? Deus se interessa no que a gente pensa. Deus se interessa no que a gente vê. Deus se interessa no que a gente ouve. Deus se interessa nos nossos relacionamentos interpessoais. Deus se interessa no nosso relacionamento conjugal. Deus se interessa
com o nosso dinheiro. Deus se interessa com todas as áreas, com o que a gente veste. Tem todo o conselho de Deus na Bíblia. Todo o conselho. Aleluia. Toda a orientação de Deus está na Bíblia Sagrada. Todos os nutrientes para todas as áreas da nossa vida está na Bíblia. Todo nutriente. Paulo disse, quando ele se despediu da igreja de Éfeso, dos anciãos, ele disse: porque nunca deixei de vos anunciar o que, meus amados irmãos? Todo o conselho de Deus. Do púlpito tem que sair todo o conselho, toda orientação. Louvado seja Deus. Aleluia! Eu dou glória a Deus porque desde jovem que eu venho escutando nos púlpitos desta igreja todo o conselho de Deus. Todos os propósitos, o crente da Assembleia de Deus, ele sabe dos conselhos de Deus. Quando não é na escola dominical, eu acho lindo o cardápio da escola dominical. Cada trimestre vem uma lição tratando de um assunto. No outro trimestre vem outra lição tratando de outro assunto. E assim sai. Né? Vem para a doutrina, numa terça-feira é um assunto. Na outra terça é outro assunto. Ou é um desdobramento do assunto anterior, mas é já novos conselhos, novas orientações. Todo o conselho de Deus. Uma hora se fala sobre a vinda de Jesus. Outra hora se fala sobre a santificação. Outra hora fala sobre relacionamentos pessoais. Outra hora se fala sobre relacionamento conjugal. Outra hora se fala de como um obreiro deve proceder. Todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Diga comigo, a Bíblia, mais forte, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas têm todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Não precisamos buscar em outras fontes. A Bíblia, ela é completa. Quem crê que a Bíblia tem todo o conselho de Deus, levante a mão e dê um glória para Jesus bem bonito. Muito bem. Nós falamos também terça-feira passada, que nós não podemos falsificar o leite. Nós falamos que aqueles que falsificam o leite, irmão, todo lugar fala da Bíblia. Ah, pastor, tem crente que diz assim, irmão, a senhora não está mais na igreja não? Estou não, irmão. Por quê? Porque abriram uma igreja na porta da minha casa. E eu vou para lá. Eu não vou mais para a minha igreja, porque tem uma na porta da minha casa. E falou em Deus, estou dentro. Meu Jesus, onde é que está o juízo dessa pessoa? Para ela, todo leite é leite. Não vá nessa onda não, irmão. Porque existe leite falsificado. Leia de novo, por favor, o versículo. Glória a Deus. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Glória a Deus, não falsificado. Como é que você diz que você congrega em qualquer lugar? Irmão, para mim, tanto faz. Não é? Tem crente que para ele tanto faz. Qualquer lugar para ele está bem. Eu falei a semana passada que, quando eu era criança, eu comprava leite, manhãzinha para comprar leite, despejavam no tambor, e uma vez o leite veio com sapinho de rabo, girino, né? O nome certo é gerino, mas a gente que era criança chamava sapinho de rabo. Por que foi que aquele leite veio com sapinho de rabo, veio com gerino? Porque o vaqueiro pegou no riacho a água e misturou com o leite, né? Era leite adulterado. Irmão, não diga isso não, pelo amor de Deus. Para mim, irmão, olha, falou em Deus. Onde está pregando a Bíblia, eu estou de dentro. Cuidado, meu irmão. Porque Pedro falou de leite falsificado. Você precisa ter discernimento espiritual. O leite falsificado, ele perde o teor. Perde as proteínas, perde as vitaminas, perde os sais.
minerais, e depois você vai estar morrendo. Depois você vai estar fraco na fé. Você vai estar sem nutrientes espirituais, porque você está tomando um leite duvidoso. Tem uma grande fábrica de leite, que eu não vou dizer o nome, não sei se ela fechou, às vezes eles mudam de rótulo, né? Mas ela foi descoberto que eles estavam colocando solda cáustica. Foi assim ou não foi, meus amados irmãos? No leite, né? E, meus amados irmãos, o povo adoecendo, pensando que estava tomando leite saudável. Então você precisa ter cuidado, irmão. Irmão, pode abrir 10 igrejas na frente da minha casa. Deus abençoe. Não vou combater, não vou criar problema com ninguém. Dou a paz do Senhor. Amém? Né? Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, bem. Como é que o Senhor está? Está bem. Deus abençoe. Mas eu sei onde é que tem leite genuíno. Quem diz amém em nome do Senhor Jesus Cristo? Né? Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, não confiem em todo leite. Porque existe leite falsificado, com produtos, com aditivos nocivos, prejudiciais. Como é que você diz que é a mesma coisa? É como o crente do pastor Alberto. Eu conto, ele fica chateado quando eu conto, mas eu vou contar. O pastor Alberto tinha um crente, ele dirigia uma congregação, e tinha um crente que ele dizia que esse crente gostava dele. Mas Maurício, fulano gosta de mim. Eu digo, é mesmo, é. Aí o pastor botou ele para ser porteiro, mas o juizinho dele era bem fraquinho. Botou ele para ser porteiro e ele todo alegre. Eu chegava na congregação e o crente estava lá. E o pastor Alberto botou ele para ser o porteiro do bebedouro, para as crianças não quebrarem as torneiras. E ele ficou lá tão animadozinho. Mas ele era caladão assim. E depois ele foi embora para outra cidade. E eu, depois de alguns anos, eu fui pregar nessa cidade. E disse, pastor Alberto, vamos comigo? Ele disse, vamos. Quando chegou lá, quem a gente encontra? O crente que era amigo dele, glória a Jesus, do juizinho fraco. Aí eu disse, pai do Senhor, irmão fulano. Ele olhou para mim e disse, pai do Senhor. Já era porteiro lá nessa igreja também. Aí, pastor Alberto olhou para ele e disse, pai do Senhor, fulano. Ele disse, pai do Senhor. Bem sério. Aí eu disse, mas fulano, como é que você vê seu amigo e você não faz nenhuma festa? Ele disse, eu mesmo não, para mim é tudo a mesma coisa. Aí o pastor Alberto descabriou, saiu de fininho, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Genival sabe quem é, glória a Deus, né? Pastor Genival conhece. Então, irmão, tem crente que para ele é a mesma coisa. Qualquer leite é leite. Não é assim não, irmão. Leite não falsificado, que é o que tem de leite falsificado, irmão. E daqui para a vinda de Jesus, aí é que vai multiplicar o leite falsificado. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos isso. E o leite falsificado, irmão, ele oferece mágicas. Ele oferece coisas fáceis. E mágica é uma coisa que aparece rápido. É verdade ou não é, irmãos? E muita gente vai atrás de leite falsificado, porque o leite falsificado, ele não é o evangelho da cruz. Ele não é o evangelho da renúncia. É o evangelho da mágica. Se você der uma oferta de X, Deus vai te dar tanto. É mágica. Você vai ganhar carro, você vai ganhar apartamento. Faça um voto que você vai ficar rico. E as mágicas, o povo gosta de mágica. O povo gosta, porque o povo tem pressa. É verdade ou não é? O povo tem pressa. E se disser que vai aparecer logo, aí o povo vai. Esse evangelho de mágica já existia no tempo dos apóstolos. Vamos ver em Atos, capítulo 8, versículo 9 a 11. Quando o evangelho chegou em Samaria, lá tinha um leite falsificado, lá na cidade de Samaria. Atos 8, 9 a 11, por gentileza. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Para aí, olha, todo mágico, irmão, ele tem uma autoestima.
Não é assim? Todo mágico ele tem uma autoestima. Eu sou ungido por Deus. Eu faço e aconteço. Ele dizia que era uma grande personagem e ele tinha iludido pouca gente. Não foi assim, irmãos? Muita Ele gente. tinha iludido a gente de Samaria. Quer dizer que todo o povo de Samaria foi iludido por ele, porque a mágica atrai. O evangelho da mágica, o leite falsificado da mágica atrai as multidões. Aleluia, porque o evangelho da mágica não tem compromisso. O evangelho da mágica não tem renúncia. O evangelho da mágica, você paga e você recebe. É o evangelho da mágica. E muita gente ia atrás de Simão. Muita gente. O culto de Simão, o culto de Simão. Era cheio, lotado. Era fila de carro. Glória a Jesus. Simão prometendo mágica. Prometendo vantagem. Prometendo cura. Olha, me dê uma oferta que você vai receber 1000 vezes mais. E o povo ia atrás, porque o povo não tinha. O povo de Samaria não tinha doutrina. Os irmãos sabem que os samaritanos eram um povo misturado. Os samaritanos não tinham doutrina. Então, onde não há ensino da palavra de Deus, a mágica prevalece. Onde não tem ensino, o povo de Samaria, vocês sabem que Samaria dizia que acreditava em Jeová, mas a fé do samaritano era uma fé mística, misturada, sincretista. Aleluia! E Simão chegou lá dizendo, Simão dizia que era uma grande virtude de Deus. Vamos ver, por favor, prossiga por gentileza. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Está vendo? Simão, ele botou na cabeça do povo que ele era a grande virtude de Deus. Em outra tradução, eu sou o grande poder de Deus. Aí o povo corria para ver. Ele prometendo mágica. O evangelho não é mágica. O evangelho é arrependimento de pecado. O arrependimento dos pecados e a mudança de vida. Quem dá um glória para Jesus, levante a mão e dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Evangelho não é mágica. Evangelho é arrependimento. Evangelho é transformação. Evangelho é renúncia. Qual é a moda agora dos profetas? Profetizar e bênção para a gente rica. Os irmãos estão acompanhando o que está acontecendo? Que gente rica de vida torta convida um coach, um profeta coach evangélico, para ir para o aniversário, né? Aí esses profetas, quando chegam lá, em vez de pregar o evangelho para essas pessoas, elas vão fazer mágica. Vão fazer mágica. Olha, Deus está me mostrando. Ainda diz que é a grande virtude de Deus. Deus está me mostrando. Aí chora e fala línguas, irmão. Meu Deus do céu, que ridículo. Fala línguas. Olha, o camarada com a vida toda torta. O camarada em pecados gravíssimos, públicos e notórios. E o profeta que foi pago recebeu um cachê de 100 mil reais, ou a profetiza, aí vai dizer: eu estou te vendo que Deus vai te levantar deste patamar e vai te botar mais para cima. Aí o pessoal fica o quê, irmão? Chorando. Eu já vi, vocês já viram isso? Chorando, porque Simão está prometendo mágica. Aleluia. Irmãos, se aqui fosse uma igreja de mágica, glória a Deus, hein? Fosse uma igreja de prometer, placa na frente, mágica garantida. Ah, meu irmão, aleluia. Nem o rei Pelé não caberia. É verdade, não é, irmãos amados? Glória a Deus.
Evangelho de Marcos atrás diz que todo mundo de Samaria ia, porque Samaria não tinha doutrina. A doutrina estava em Jerusalém. Cadê que Simão foi fazer aquela palhaçada em Jerusalém? Ele foi fazer onde a palhaçada dele? Jesus disse à mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem. Quem já leu essa passagem? Quem já leu essa passagem? Jesus disse à mulher samaritana disse: Senhor, onde é que nós devemos adorar? Aqui ou em Jerusalém? Jesus disse: vocês samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. A falta de doutrina, a falta de ensinamento ajuda os mágicos a proliferarem. Os samaritanos não tinham doutrina. Samaritano, qualquer mágico que chegasse lá, enganaria eles. Mas você é salvo, você tem doutrina e nenhum mágico vai conseguir lhe iludir. Quem pode dar glória para Jesus Cristo nesta noite? E geralmente os mágicos, eles alegam que têm um contato com Deus. Olha, foi Deus que me revelou, eu vejo eles dizendo, foi Deus que me revelou de madrugada, eu orando, irmão, não reza nem o Pai Nosso, nem de dia. Faz como chegou uma profeta, há muitos anos, num certo lugar, chegou uma profeta e saiu profetizando para um e para outro. Eu creio em profecia, mas existem meninices. Aí profetizou para uma irmã, profetizou para outra, aí chegou para uma moça da casa, uma jovenzinha adolescente. Disse: tu, minha serva fulana, eis que eu tenho te visto orando na escalada da madrugada. Aí a moça começou a rir. Aí a outra disse: por que tu está rindo? Se eu não oro nem na escalada do dia, quanto mais na escalada da madrugada. Glória a Jesus. Meus irmãos amados, todo mágico, ele diz que Deus falou com ele. Olha, essa campanha foi Jesus que me revelou, orando no monte. O que era que o povo dizia? O que era que o povo dizia de Simão? Que ele era a grande virtude de Deus. Mas essas coisas só proliferam onde? Me ajudem. Ajuda, ministério. Onde é que essas coisas proliferam? Por que prolifera em Samaria? Porque Samaria não tem conhecimento, não tem doutrina. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o Deus da Bíblia. Quem crê e adora o Deus da Bíblia, dê glória para Jesus mais forte nessa noite. Você é de Samaria ou é de Jerusalém? Eu quero ver a mão de quem é de Jerusalém. Quem é de Jerusalém, balança a mãozinha e dá glória para Jesus bem bonito nesta noite. Eu nunca serei iludido, porque eu sempre fui de Jerusalém. E a Bíblia diz que de Jerusalém sairá a lei, e de Sião a palavra do Senhor. Samaria representa aqueles que não têm doutrina. Então, cuidado com leite falsificado. E daqui para a vinda de Jesus, aí é que as fábricas de leite falsificado vão aumentar. Não estou falando de leite material, eu estou falando de leite, o que, igreja? Espiritual. Leite espiritual, leite racional. Vai aumentar, irmãos amados. Glória ao nome santo de Jesus para sempre. Então, irmãos amados, esse leite, ele faz crescer para a salvação. Vamos ver, por favor, coloque voltando para 1 São Pedro, primeira carta de São Pedro 1, 2 e 2, melhor dizendo. Por favor, leia por favor. Agora depois coloca na NVI, vai preparando aí o mesmo versículo na NVI, por gentileza. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pronto. Na Bíblia corrigida diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por ele vades o quê? Crescendo. Ponto. Para. Só que na maioria dos manuscritos originais tem um complemento. Tem um complemento. O textus receptus para na palavra crescimento.
Mas os demais textos têm um complemento que a textos receptos não tem. Veja, por favor, como é que está na maioria dos manuscritos. 90% dos manuscritos tem um complemento. Não é, pastor, a palavra de Deus tem erro, não. É problema de manuscrito, não é problema da palavra, é problema de cópia. A palavra não tem erro. Quem crê comigo que a palavra não tem erro, dê um glória para Deus. Quem crê que a Bíblia não tem erro. O problema não é erro na palavra, é problema de manuscrito. Aleluia! Vamos ver como é que estão em 90% dos manuscritos, ou mais, talvez 95% dos manuscritos antigos, dos 5.000 manuscritos, por favor. NVI. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Diga amém em nome de Jesus. Na Bíblia corrigida diz para que por ele vá descrescendo, mas na maioria dos manuscritos outros dizem crescendo para o que, igreja? Salvação. Peraí, pastor, peraí. Afinal de contas, nós somos salvos ou ainda vamos ser? Porque na Bíblia tem hora que a salvação é um fato passado. Pela graça, sois salvos, fato passado. Em outras horas, a salvação é um fato presente. E em outras horas, a salvação é um fato futuro, como este texto, crescendo para. Em outra palavra, a fim. Quer dizer, ainda é um alvo a alcançar. E agora? Estamos salvos ou não estamos? Ou ainda vamos ser salvos? Qual é o versículo que está certo? Todos eles estão certos. Todos. Porque quando a Bíblia diz que nós já fomos salvos, porque a salvação tem 3 aspectos. A salvação tem a justificação, a santificação e a glorificação. Vamos ver? Justificação, santificação e glorificação. A justificação já aconteceu. É um fato instantâneo. O ladrão da cruz, ele foi salvo na mesma hora? Me ajudem, por favor. Foi salvo na mesma hora? Sim ou não? Foi que ele disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele na mesma hora e disse, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Salvação na hora que crê. Que salvação é essa? É a justificação. Deus perdoa o pecador em Cristo, através de Cristo, e declara-o justo, o justificado. Então, dessa forma, eu já estou salvo há mais de 40 anos. Por que eu estou salvo há mais de 40 anos? Por quê? Porque no momento que eu aceitei Jesus, pelos méritos de Jesus, pelos méritos de Cristo, Deus cancelou o meu pecado. Eu fui justificado. A Bíblia diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Quem já foi justificado, perdoado e declarado justo, deu glória para Jesus. Então, quando foi? Foi há 10 anos, foi há 20 anos, foi há 30 anos, foi há 40 anos. A justificação é na hora que aceita Jesus. Segundo aspecto, santificação. A santificação, ela tem 2 aspectos. O aspecto declaratório, instantâneo, e o aspecto a minha salvação está sendo desenvolvida. Por exemplo, quando eu tenho um desmantelo hoje, e eu consigo eu já sou justificado, mas eu ainda tenho um desmantelo na minha vida, ainda tenho um desajuste. E esse desajuste está ruim de sair. Mas eu estou lutando, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando a Deus, eu estou jejuando, eu estou buscando o Senhor, eu estou clamando a Deus. Então, Deus faz com que eu deixe aquele desajuste. Isso é justificação ou é santificação? Então, a santificação é coisa progressiva. Está sendo efetuada. A justificação já foi, mas a santificação está sendo. Mas ainda tem a última etapa, que é a glorificação. É quando todo desmantelo
velo vai desaparecer e eu receberei um corpo semelhante ao de Jesus. Aí isso aí é presente, é passado, é presente ou é futuro? Futuro. 3 aspectos da salvação. A Bíblia diz assim, não vou ler para não tomar tempo, mas está no script: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia. Quer dizer que é uma coisa que ainda para o dia da redenção. É uma coisa futura. Que dia é esse que Paulo está falando? Que nós estamos selados para o dia da redenção. E eu não sou remido, não. É remido, é justificado. Mas existe o final da salvação, que é o dia da redenção. Que dia é esse que está na Bíblia? Que dia é esse? Você está selado para o dia da redenção. E o dia da minha redenção não foi quando eu aceitei Jesus? Foi a justificação. Mas a glorificação vai ser quando esse dia? No dia do arrebatamento. Quando Jesus vier, o que é mortal vai se revestir da imortalidade. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Aí a minha salvação está completa. Ou estará completa. Amém? Amém? Aí Paulo disse, ou melhor, Pedro disse, que você deve tomar leite. Vamos voltar para a NVI, por gentileza. Vamos voltar para a NVI. Na NVI, olha aí, leia por favor, pastor. Olha na tela. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Eu já sou salvo, eu já fui justificado, mas eu preciso de leite para eu crescer. Eu já nasci de novo, mas eu tenho que me desenvolver, eu tenho que crescer, e só quem tem nutriente para me fazer crescer é este livro, é este livro, é este livro. Quem pode dar glória para Jesus Cristo? O que é que está acontecendo hoje aqui? Nós estamos recebendo leite para crescimento, para a salvação final, para que quando Jesus voltar, eu esteja bem desenvolvido. Quem diz amém? Amém. Quem diz amém? Amém? Isso chama-se glorificação. Vamos ver isso em Romanos capítulo 8. Olha o processo da salvação. Romanos 8, 29 e 30. Paulo falando sobre o processo da salvação, as etapas da salvação. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Para um pouquinho, olha. Diz que Deus nos escolheu, não foi só para ir para o céu. Quem quer aceitar Jesus para ir para o céu? Eu quero. Está certo, mas não está completo. Nós somos salvos não é só para ir para o céu. Nós somos salvos, Deus nos escolheu para quê? A priori. Ir para o céu é consequência. Mas a prioridade, leia de novo, para ver se vocês descobrem para que é que a gente foi escolhido. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Para aí. Para que foi que Jesus lhe escolheu? Para que foi que Jesus lhe salvou? Qual foi o objetivo prioritário, primário? Para você ser a imagem de Jesus. Não é para ir para o céu. Ir para o céu é a segunda etapa. Mas você foi salvo para ser transformado e ficar uma representação de Jesus na terra. Para quem olhar para você e dizer, mas rapaz, não é que aquela irmã parece com Jesus? É a devolução da imagem que foi perdida no Éden. Para você ficar parecido com Jesus. Se você diz que vai para o céu e parece o cão, não sei que céu é esse que você vai. Só vai para o céu quem parece com Jesus. Para ir para o céu, primeiro tem que refletir em si a imagem do Filho de Deus.
vai se refletir a imagem do Filho de Deus, consequentemente, vai para o céu. Mas você aceitou Jesus primeiro, não foi para ir para o céu, foi para você ser transformado à imagem de Cristo. Agora vamos prosseguir. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos, Jesus é o protótipo e nós somos parecidos com ele. Veja se você está parecendo com Jesus. Se você é ruim, arengueiro, desonesto, caloteiro, você anda quase nua lá no shopping, você está parecendo com Jesus? Tá não, minha filha, tá não, meu filho. Primeiro você tem que parecer com Cristo. Ser a imagem de Cristo. Você que quer colocar os outros para trás, quer subir botando os outros para trás, você é a imagem de Jesus Cristo. Você é a imagem do... Primeira coisa que Deus faz em nós é imprimir a imagem de Cristo em nós. Agora, se Jesus lhe salvar e você receber a imagem de Cristo, agora só que essa imagem a gente não recebe de uma vez. Para que por ele vades o que, irmão? A palavra crescendo fala de um movimento constante. Crescendo. Pastor Isoldo, o senhor já parece com Jesus plenamente? Meu Deus do céu. Tem tanta ruindade ainda. Vocês não, vocês já estão parecidos com Jesus. Mas eu ainda tenho tanta ruindade para sair, para ficar parecido à imagem de Jesus Cristo. Para que por ele vades o quê? Todo dia tem que matar um leão. Todo dia. Jesus me ajuda. Todo dia tem que orar. E às vezes pedir perdão pelos mesmos pecados. Jesus, teve um pastor, conheci um pastor, que ele disse que todo dia de manhã, quando ia antes de orar, ele ia escovar os dentes e ia pentear o cabelo. Ele disse que nunca orava assanhado. Eu vi uma vez uma irmã dizer, uma americana, ela disse num programa de televisão, disse que ela só orava arrumada. Aí ela disse, aí a outra disse, por que você, antes de orar, você se arruma todas? Para não assombrar Deus. Ela disse que se fosse orar desarrumada, Deus ia se assombrar com ela. Então, o pastor disse, olha, Marisoldo, toda vez, era um pastor nosso, toda vez que eu vou orar, eu me escovo os dentes, lavo o rosto, e boto loção, e ajeito o cabelo, aí olho no espelho, aí eu mesmo digo assim, tenha vergonha, tão bom de ser crente, tantos anos de crente, ainda tem tanto desmantelo, se ajeite. Ele disse que dizia no espelho, olhando para ele mesmo. A bênção é grande, né? Não é você, glória a Deus. Por que ele dizia isso? Por que o pastor dizia isso? Dizia não, ele está bem velhinho, mas ele ainda vive. Por que ele dizia isso e diz? Eu acho que ele ainda diz. Porque ele está ainda em quê? Crescimento. Aleluia! Para que por ele vá descrescendo para a salvação. Já é salvo, mas ainda tem objetivos. Já é justificado, mas precisa crescer para a salvação. Dá para dar um glória para Jesus? Quem está tomando leite, quem está saboreando o leite de Deus, dá um glória para Deus mais forte nesta noite. Vamos, prossiga, por favor. Leia todo o 29 e o 30, por gentileza. 29 e o 30. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou. Primeiro, para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora vamos para os outros passos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Paulo fala glorificou como se já fosse uma coisa que tivesse acontecido. Mas ele estava se referindo ao futuro. Ainda falta chegar ao clímax da salvação, que é a glória. É quando o que é mortal se revestir de quê, irmãos? E o que é estragável, apodrecível, tanto apodrecível no físico, como apodrecível moralmente e espiritualmente, receba a incorruptibilidade. Mas enquanto não chega isso, nós temos que tomar o quê? Enquanto não chega a glorificação, Pedro disse que todo dia a gente tem que tomar o quê, igreja? O leite racional. Para que por ele vá descrescendo para a salvação. Você está tomando leite? Irmão, os crentes não lêem mais Bíblia. Na década de 70, quando eu conheci o Evangelho, havia a Liga de Testamento de Bolso. Era uma liga internacional que produzia os novos, não era dos Gideões, era o Novo Testamento, alguns com salmos também, parecia com o dos Gideões, mas não era dos Gideões, Josué, era de outra associação, que incentivava os crentes a andarem com um testamento no bolso, para que quando tivessem qualquer pausa, o que era que eles deveriam fazer? Puxa aí. Na década de 70. Alguém conheceu a Liga do Testamento de Bolso? A gente se inscrevia pelo correio e eles mandavam o testamento. Só tem de velho eu aqui. É porque vocês ficam se escondendo. Vocês não pensam que eu conheço vocês. Tem gente aqui que brincou chimbra com Noé. Glória a Jesus. Agora fica tapeando. Não é, pastor? Olha a cara do pastor Luciano. Glória a Deus. Ele não brincou com Noé, mas brincou com Melquisedeque. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, as crianças, elas precisam crescer. E eu estava falando que havia a Liga Testamento de Bolso. Irmão, nós éramos apaixonados pela Bíblia. Pela palavra, lendo a palavra. Tem irmão que diz assim, pastor Oswaldo, os irmãos dizem assim, pastor, me dê um livro. Qual é o livro que o senhor lê para o senhor pregar? Que eu quero comprar esse livro. Irmão, não tem. Isso são os anos e anos de leitura, de bebendo leite. Não tem um livro, eu tenho uma biblioteca, mas não tem um livro específico. É o leite adquirido ao longo dos anos. Não tem livro para lhe indicar. Tem muitos livros. Mas não existe um livro de onde eu tiro o sermão. Isso é o longo de anos bebendo o quê? Bebendo o quê, irmão? Leite. Leite racional, não falsificado. Hoje pela manhã, eu fiz uma caminhada, escutando um sermão, que foi ministrado em outro estado. Glória, eu vou caminhar. Uma aula bíblica lá do Belém, estava vendo escola bíblica lá no Belém. E eu peguei o meu celular, meu radinho de pilha, e saí com ele escutando. Mas que aula! Que preciosidade bíblica! Eu caminhando e escutando. Eu caminhando e tomando o quê? Leite. Agora você caminha escutando Roberto Carlos. Não tenho nada contra Roberto Carlos. Não tenho nada contra. Glória a Deus. Aleluia. Agora, em vez de você caminhar bebendo leite, eu ando bebendo leite, eu durmo bebendo leite. Eu só oro com a garrafa de leite. Meu lugar de orar tem 2 cadeiras. Quem já foi no meu gabinete vai ver lá 2 cadeiras juntas. Na frente tem uma Bíblia que não sai de lá. É de joelhos, e quando eu estou orando, o Espírito Santo me lembra de uma passagem, e eu de joelhos já vou naquela passagem. É leite, irmão. Beba leite. Pastor Gesiel Gomes disse aqui neste altar há mais de 40 anos que crente que lê Bíblia, quem come leite tem cheiro de leite, e quem lê Bíblia tem cheiro de Bíblia, transpira a Bíblia. Aleluia. Quem dá um glória para Jesus nesta noite, levante a mão e diga: Jesus, me dê apetite pelo leite.
para que por ele vades. Para que por ele vades. A noiva de Jesus, ela tem os seios fartos e tem que o que nesses seios? Leite. Hoje escutei uma mensagem linda, maravilhosa, fazendo a caminhada e escutando aquela mensagem, o pastor pregando lá e eu andando com meu radinho de pilha. Eu vou perder tempo? Eu vou andar com o celular escutando rock, nem escutando para cantores mundanos? Não, é leite. Eu já não sou grande coisa, ainda estou raquítico, ainda estou sambudo, bebendo leite que eu bebo, e se eu deixar de beber? Vou virar uma presepada espiritual? Porque eu não estou no ponto, não. Eu confesso diante de Deus da igreja que eu não estou no ponto. Eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso me desenvolver. Bendito seja o nome de Jesus, até que chegue o dia da glorificação. Ô irmão, estou com tanta vontade da glória de Jesus. Ô leite gostoso. Quem gosta de leite? Quem gosta de leite? Quem gosta de leite, dê 3 glórias a Deus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, está aqui a irmã Vaninha, minha esposa. Eu estudava no colégio estadual Humberto Mendes. E tinha dia de doutrina que eu só assistia as 2 primeiras aulas. Saía correndo a pé. Quem conhece Palmeira dos Índios sabe a distância do colégio estadual para a Assembleia de Deus. Não é tão perto. Mas a gente saía correndo do estadual para pegar a doutrina do pastor Beni. Saía correndo a pé. Assistia 2 aulas e deixava, maiava, como as 3. Gaseava, não era assim que dizia antigamente? Gaseava. Por quê? Porque era uma fome da doutrina do leite. Agora você não tem fome de leite. Fica comendo bobagem, guloseima, doce velho, para criar lombriga espiritual. Tem muito crente lombriguento espiritual. Aleluia. Quem lembra do tempo que tinha as lombrigas nos frascos na feira? Quem alcançou? Eles levantam a mão bem baixinho. Diga que não lembra, Josué. Tu não lembra não, Josué? Lembra ou não lembra? A pulsa, ele está dizendo a pulsa. Mas ele é do tempo da lombriga na feira, como eu também. Cada bicha grande. Era assim ou não era, irmão? Agostinho lembra? Glória a Jesus. Né? Pois tem crente, irmão, com aquelas bichas espirituais. Não toma leite genuíno, fica comendo qualquer coisa. E outra coisa, a lombriga, ela suga toda a vitamina da pessoa. Você sabia disso? Então, a pessoa fica enxofrado, sambudo, amarelo, desanimado, jacatatu. Por quê? Porque não toma leite puro, vive comendo porqueiras espirituais. Oh, glória! Aleluia! Eu estou com vontade de dar glória ao nome santo de Jesus. Oh, glória a Deus pelo leite racional que nós bebemos. Me derem 5 minutos e eu libero vocês. Agora, a pior tragédia que pode acontecer com um país, com uma igreja nacional, uma igreja estadual, uma igreja local ou com um pastor. É a pior tragédia, a pior maldição que pode acontecer está em Oséias 9,14. Por favor, põe em tela. Oséias 9,14. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Evidentemente que literalmente são seios materiais, mas espiritualmente são seios espirituais. A pior coisa que pode acontecer com uma igreja é o seu ministro ter os seios secos. A igreja chega para beber leite. Canta, canta,
canta, canta, canta, canta. Aí quando está faltando 10 minutos para terminar, ele pega aquele peito velho, magro, seco. Quando os crentes olham, meu Deus, misericórdia. Quem tem coragem de sugar nada? Não estou falando de seios materiais, eu estou falando de seios espirituais. Dá-lhes, é uma praga, é uma maldição. Deus falou isso com o povo de Israel, porque o povo de Israel rejeitou os profetas. Deus disse: já que vocês rejeitaram o leite da minha palavra, eu agora vou mandar madre que aborte e seios secos. Senhores pastores que estão me ouvindo aqui e que estão me ouvindo onde quer que estejam, em Alagoas, fora de Alagoas, seio seco é sinal de maldição. Aleluia. É praga, é uma praga. Isso aí é uma praga que está sendo rogada sobre o povo de Israel rebelde. Eu vou mandar ventres que abortem e seios secos. Eu já falei para vocês que quando a arte, irmão, ela não é, toda arte tem um motivo por trás. Não existe a arte pela arte. Não, vou fazer uma arte, eu vou pegar um ferro e vou envergar, é uma arte. Não. A arte, ela tem que ter um objetivo. Arte sem objetivo não existe. Ela tem que expressar ou coisas de Deus, ou coisas do diabo, ou coisas do homem. Mas a arte sempre representa. A arte moderna pega um risco, um rabisco, um cisco e faz assim. É uma arte. É não. Arte só é arte se ela expressar alguma coisa. E eu falei no culto passado que quando a arte era arte, foram pintados 2 quadros. O quadro da igreja verdadeira e o quadro da heresia. E o quadro da igreja verdadeira era uma linda jovem senhora com os seios fartos, cheios de leite. E o quadro da heresia era uma idosa, esquálida, feia, desdentada e com os seios decaídos, sem leite. A heresia não nutre. A heresia não sustenta. A heresia não faz crescer. Aleluia. Atrofia, mas nesta noite a igreja ora ao Senhor e diz: Senhor, dai-nos pastores que tenham os seios cheios de leite para alimentar o rebanho. Quem pode dar um glória para Jesus, fique de pé. Quem pode dar um glória para Jesus, fique de pé e dê o melhor glória a Jesus que você já pôde dar. Pastores, digam a Jesus: Jesus, não deixe meus seios espirituais secar. Porque o leite que os senhores dão às suas igrejas, ou faz elas crescerem, ou faz elas definharem. E tem igrejas definhando por este mundo afora. Por falta de quê, irmão? Por falta de quê, igreja? Por falta de quê, igreja? Tem alguém para Jesus nessa noite? Levante a mão. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para aceitar Jesus? Levante a mão, por favor. Alguém para se reconciliar com Deus? Levante a sua mão e diga: pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero acertar a minha vida com Deus. Eu quero crescer para a salvação. Tem alguém? Se não há, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos convidar um pastor de Braz, Wellington Braz. Glória a Deus. Quem necessita das orações? Quem necessita das orações? Terça-feira, se Deus quiser, orem por mim, para Deus me encher os seios espirituais, para que eu tenha e leite o quê? Leite genuíno, leite verdadeiro. Pastor Wellington Braz é pastor no campo de Paulo Jacinto. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quantos necessitam das orações? Eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais te glorificamos por tudo,
pela noite de hoje, Senhor, pela palavra que temos ouvido, que o Teu Espírito Santo continue aplicando em nossos corações e que venhamos, ó Deus, nos alimentar dia após dia da Tua palavra e assim produzir vida, porque o Senhor é vida. E nós cremos que o Senhor há de fazer grandes coisas no meio do Teu povo, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra que o Senhor nos enviou esta noite, ela não voltará vazia. Milagres de Deus há de acontecer nas nossas igrejas, nos nossos altares, no nosso Brasil, porque o Brasil Te pertence, Pai eterno. Assim como tens nos trazido em paz, leva-nos em paz também para os nossos lares, nos livrando de todos os males, tropeço e embaraço, no nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, donde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída. Desde agora e para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: Amém. Dê a paz ao vizinho e diga: receba leite.